Pessoal, bom dia. Eu sou o Ronaldo e hoje estou aqui para a gente continuar falando sobre as regras do futebol já atualizadas, né? 2020 e 2021. E hoje a gente vai falar sobre a regra número 7. Dentre as 17 regras, hoje a gente vai enfatizar a regra número 7, que é a duração do jogo, né? A gente sabe que todos os jogos são delimitados por um certo período de tempo, conforme a competição, mas oficialmente ela tem 45 minutos, né? O jogo tem a duração de dois períodos iguais de 45 minutos cada. Só poderão ser reduzidos se houver acordo entre árbitro e as duas equipes, antes do seu início e desde que haja previsão no regulamento da competição. Então a gente sabe que 45 minutos no primeiro tempo, 45 minutos no segundo tempo, só pode ser modificação se o regulamento da competição permitir, né? Ou se houver um acordo entre o árbitro e as duas equipes. Tudo bem? E esse é um trecho. O intervalo. Os jogadores têm direito ao intervalo entre os dois períodos, que não deve exceder 15 minutos. É permitida uma pequena parada para hidratação no intervalo da prorrogação, não excedente de 1 minuto. Então, toda vez que o jogo parar fora do intervalo de 15 minutos, o máximo de parada é 1 minuto. O regulamento da competição deve definir claramente a duração desse intervalo, que só pode ser modificado com a permissão do árbitro. Lembrando sempre que a autoridade máxima dentro de uma partida de futebol sempre será o árbitro. Ele determinará tudo o que está escrito nas 17 regras do futebol. Tudo bem, pessoal? Sobre a recuperação do tempo perdido, que a gente fala muito sobre isso, né? Pô, tá enrolando, tá fazendo cera, tá segurando o jogo, tá amarrando a partida. Então tem muita reclamação de ambas as equipes. Mas sempre quando a equipe está vencendo, se acha lucrativa quando ganha tempo. A que está perdendo sempre reclamando, né? Cada período deve ser acrescido do tempo perdido em razão de as substituições durante o jogo, né? A avaliação dos árbitros de lesões ou transporte de jogadores para fora de jogo, fora do campo de jogo, perdas de tempo, sanções disciplinares, a questão de dar um cartão amarelo, cartão vermelho, a questão do árbitro parar, chamar a atenção do banco. Então essas coisas assim sempre tem que ser acrescido, né, no final dos 45 minutos, seja de um tempo ou do outro. Parados por motivos médicos autorizados no regulamento da competição, ou seja, pausas para hidratação não excedente a 1 minuto. E as pausas para resfriamento com tempo entre 90 segundos e 3 minutos. Ou seja, aquele tempo técnico que hoje em dia tem normalmente aos 30 minutos, 28, 25. Então, quando tem essas paradas técnicas, o jogo pode parar de 1 minuto e meio a 3 minutos, tá ok? Períodos usados na checagem e revisões do VAR também tem que ser acrescido no final do jogo. Qualquer atraso significativo para o reinício do jogo, exemplo, celebração de gol, quando tem aquela comemoração tal, o árbitro tem que ficar atento e acrescer no primeiro tempo ou no segundo tempo. Só uma observaçãozinha: o árbitro ele não pode compensar tempo perdido no primeiro tempo no segundo, tá, gente? Ele tem que dar aquele tempo no primeiro tempo, não deu, morreu. Acabou, tem que ser no tempo. Cada tempo tem seu tempo. Outra coisa, né? O quarto árbitro deve indicar o tempo adicional mínimo decidido pelo árbitro no final do último minuto de cada período de jogo. Vocês percebem que toda partida tem aquela plaquetinha luminosa que o árbitro. Então, o árbitro tem que avisar os bancos e comunicar aos órgãos de imprensa, né? Vamos dizer, que está transmitindo o jogo, ó, vai ter tanto tempo de acréscimo, tá? Atenção!
O tempo adicional pode ser aumentado pelo árbitro, mas não reduzido. Tudo bem? Isso caso antes do jogo começar tivesse sido combinado pelo árbitro e o regulamento da competição permitir. Mas em condições normais, dentro da regra oficial, os árbitros só podem acrescer e nunca reduzir o tempo de jogo. O árbitro não pode compensar um erro de cronometragem ocorrido no primeiro período, alterando a duração do segundo período. Entendeu aquilo que eu falei antes? O árbitro ele deu acréscimo, perdeu tempo no primeiro tempo, ele tem que dar no primeiro tempo. Perdeu, passou. No segundo tempo começa do zero e somente o que acontecer no tempo de jogo. Ok? O tiro penal, né? O pênalti. Se um tiro penal tiver de ser executado ou repetido, a duração de cada período deve ser prolongada até o pênalti ser concluído. Compreenderam? 45 minutos. O árbitro deu 4 minutos de acréscimo. Vai até os 49. 48 minutos e 58 segundos. O juiz vai apitar o final do jogo, acontece um pênalti. Ele é obrigado a deixar o pênalti ser concluído. Ele não pode encerrar a partida. Tá? Se um tiro penal tiver de ser executado ou repetido, a duração de cada período deve ser prolongada até o pênalti ser concluído. Seja batido na trave, para fora, o goleiro pegar, o jogador fizer o gol. Então o árbitro tem a obrigação de deixar o pênalti ser concluído. Tá ok? E suspensão definitiva do jogo. Um jogo suspenso definitivamente antes do seu término deve ser jogado novamente, salvo disposição contrária estabelecida no regulamento da competição ou pelos organizadores da competição. Vocês entenderam? Então é o seguinte, suspensão definitiva do jogo. Um jogo suspenso definitivamente antes do seu término deve ser jogado novamente. Tá ok? Claro isso? Nenhuma partida pode terminar, dar por encerrada, se não for concluído os dois tempos de jogo. Caso isso aconteça, o jogo deve acontecer novamente. E aquela história que a gente sabe, normalmente vai para o tapetão, vai para julgamento, caso não aconteça. Mas os jogos, a partir do momento que o árbitro apitou o início da partida, ela tem que ser concluída. Caso não possa ser concluída naquele momento, ela tem que ser jogada novamente, seja o tempo, se precisar faltar 1 minuto para jogar. Né? A gente sabe que é um certo absurdo, né? Movimentar tanta logística para fazer isso, mas a regra obriga que as partidas devem ser concluídas em campo. Tá ok? E é isso, pessoal. Então vamos enfatizar hoje dentro das 17 regras que a gente tem no futebol, né? Hoje a gente está falando da duração do jogo, a regra 7, né? A duração do jogo ou tempo de jogo, mas a regra ela escreve a duração do jogo, seria o tempo de jogo, tempo jogado. Tá ok? A gente vai agora falar de outras regras e assim a gente vai, quem sabe, memorizando essa parte teórica do futebol. Tá bom, gente? Que legal poder passar isso, que nem eu falei, ou como eu falo pra vocês. Isso é um bate-papo, falando das regras, que é uma coisa que pouca pessoa fala, né? A gente joga, faz a prática, mas conhecer essas 17 regrinhas que tá na tela, nem todo mundo gosta, né? Tá bom? Então hoje, marcando bem, regra 7, a duração do jogo no futebol de campo. Valeu, um abração, até a próxima.